Muito boa noite, internautas, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando o programa Chamando Vencedores, que é uma realização da igreja em Cosmópolis, que se reúne na rua 22 de abril, número 47, no Jardim Planalto. Nosso encontro aqui na TV Jaguari é ao vivo todas as terças, 18 horas e 30 minutos. Hoje é dia 5 de junho de 2012. Então, nos encontramos aqui para, com a orientação do nosso Senhor, através do Espírito que atua em cada um de nós, que cremos e o recebemos, para compartilhar da sua palavra. E hoje, atendendo a pedido de alguns irmãos, na casa dos quais fazemos reuniões durante a semana, tocaram num assunto que eu confesso que não é um assunto muito agradável de nós compartilharmos, que fala bastante sobre a morte. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o destino dos mortos. E vamos ver segundo a palavra. O gostoso que nos dá prazer é falar sobre a vida, né? Nos trazer vida para os internautas, para os irmãos que nos acompanham, falar da vida que o Senhor veio trazer, a vida em abundância, como ele diz em João capítulo 10, que veio trazer vida e vida em abundância. Mas às vezes, segundo a sensibilidade que temos no Espírito, né, ouvindo a voz do Senhor falando em nosso coração, às vezes temos que compartilhar sobre algo, às vezes algum ponto que nós mesmos não temos, às vezes, muito prazer e alegria em compartilhar. Mas toda a palavra do Senhor é necessário ser compartilhada, ser necessário pregar o Evangelho para que essa verdade possa trazer luz e libertação àqueles que ouvem. Como o Senhor disse, Ele é a verdade. Ele disse lá em João 14,6 que é o caminho, a verdade e a vida. E o Senhor também diz que nós deveríamos conhecer a verdade e a verdade é que nos libertaríamos. Então a verdade é o próprio Senhor que hoje se materializa na sua palavra. Queremos conhecer a Jesus, queremos conhecer como Ele é, devemos primeiro conhecê-lo na sua palavra e depois termos experiências com o Senhor através da palavra, daquilo que Ele nos fala. Então, para iniciarmos em Hebreus capítulo 9, no versículo 27, há um importante versículo aqui que o apóstolo Paulo, o próprio Senhor, através do apóstolo Paulo, nos diz que: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, esse versículo já nos traz à luz de que o homem está ordenado por Deus morrer fisicamente apenas uma vez. Então, depois da morte, vem o juízo, no qual todos nós compareceremos para sermos julgados diante do Senhor. Então, num julgamento, num tribunal, as pessoas que ali comparecem para ser julgada, ele não somente vai receber condenação. O tribunal não devemos ter medo dele. O tribunal é também para a absolvição. Não somente, às vezes, a pessoa, aquele que está sendo julgado, né? Ele recebe a condenação, mas também recebe a absolvição. Então, não devemos ter medo desse julgamento. Porém, esse versículo nos mostra que após a morte é a condição em que nós morrermos fisicamente, é a condição que nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, diante do juízo de Deus, para sermos julgados, para receber ou a vida eterna, né, junto com o Senhor. A vida eterna, aqueles que creem receber já têm, né, mas para recebermos, vamos dizer assim, a homologação, né, de estarmos junto com o Senhor durante a eternidade, no novo céu e nova terra, ou recebermos a condenação de estar junto com o diabo e seus anjos no lago eterno de fogo, também pela eternidade. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, fala do juízo de Deus. Fala João, o apóstolo João recebeu uma revelação do Senhor através de um anjo e ele escreveu a Apocalipse, no qual ele viu as coisas que haveria de acontecer. E aqui ele disse, Apocalipse 20, versículo 11, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. O que ele quer dizer com mortos, grandes e pequenos? Pessoas que aos nossos olhos são importantes e pessoas que aos nossos olhos não têm tanta, assim, não importância, mas
que não têm tanta visibilidade na sociedade. Ou seja, diante do Senhor comparecerão todos os mortos. Todas as pessoas, quer rico, pobre, negro, branco, não importa a raça, todos comparecerão diante do Senhor. Etnia, religião, todos vão comparecer. E aí João continua. Postos em pé diante do trono, então se abriram livros e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Nos livros. Então foram julgados segundo as suas obras. E que obras serão essas que serão a base para o julgamento aqui no juízo de Deus? No Evangelho de João, vamos ver aqui, o Evangelho de João, capítulo 6, nos mostra sobre essas obras. Que obras são essas? As multidões que seguiam o Senhor, numa ocasião, questionaram o Senhor, né? O que deveriam fazer? João 6, versículo 28. Eles questionaram o Senhor, essas multidões, perguntando nesse versículo, que faremos para realizar as obras de Deus? Então Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele for enviado. Então as obras, que lá em Apocalipse diz que serão a base para julgamento daqueles, todos nós que compareceremos diante do Senhor, serão estas obras aqui, ó. Se cremos ou não cremos no Senhor. Se cremos no Senhor, para os cristãos, aqueles que nesta vida creram, receberam o Senhor como seu Salvador, segundo a palavra, em João capítulo 1, versículo 12, aqui mostra que todos os que creram no Senhor o receberam. Então, receber o Senhor como Salvador é crer no nome do Senhor. E como fazer para receber o Senhor? Lá em Romanos, capítulo 10, no versículo 9, nos mostra o que devemos fazer para crer. Se cremos no Senhor, na sua palavra, e cremos na sua ressurreição, e cremos que Ele é o nosso Salvador que morreu no meu e no seu lugar, o que fazer para recebê-lo em seu Espírito como seu Salvador? Só seguir o que a palavra de Deus diz em Romanos 10, versículo 9, que diz que se, é uma condição, se com a sua boca, se com a minha boca, tá? Eu confesso Jesus como Senhor e Salvador, como Senhor da minha vida, se eu entrego a Ele, e no meu coração eu creio que Deus ressuscitou dentre os mortos, então serei salvo. Então há uma necessidade, segundo a palavra, de orarmos com a nossa própria boca, dizendo, Senhor, eu creio em Ti, creio na Sua palavra, creio na Sua ressurreição, creio que o Senhor morreu e ressuscitou, segundo diz as Escrituras, segundo diz a Bíblia, e eu o recebo como meu Salvador e Senhor da minha vida e meu espírito. Se você crê com o coração e entrega a sua vida ao Senhor e ora desta forma, não exatamente com essa palavra, mas ora recebendo o Senhor, crendo, confessando com a sua boca, a palavra diz que você está salvo. Romanos 10, versículo 9. Porque você creu e recebeu o Senhor como Salvador. E agora ande segundo os seus caminhos, cada dia mais na presença do Senhor, lendo a palavra, desfrutando e tendo experiência com o Senhor. Mas você, ao fazer esta oração com fé, o Senhor entrou para fazer habitação no seu espírito. Então você creu no Senhor. E se você a cada dia mais depender e andar na presença do Senhor, a vida de Deus vai crescendo em nós. E a base de julgamento diante do Senhor, para recebermos a vida eterna, é se nós cremos nesta vida e recebemos o Senhor. Então nós vamos estar com o Senhor pela eternidade. Se você não creu nesta vida, não creu na Bíblia, nas suas palavras, não recebeu o Senhor como seu único Salvador, então a Bíblia mesmo dá testemunho em Apocalipse, que você, a pessoa que não creu, não você que está me assistindo, porque eu creio que você que está assistindo, é um cristão, se já não recebeu o Senhor, vai receber agora com essa palavra. Não espere para depois. Agora mesmo, aí onde você está sentado, se você está assistindo e ainda não recebeu o Senhor como seu Salvador, receba agora. Não espere para depois. Mas as pessoas que não recebê-lo como único Salvador nesta vida, nesta era, se morrer nessa condição, é a condição que vai se apresentar diante do Senhor. E a palavra mesmo diz que se cremos e temos o Senhor em nosso espírito, nós
seremos salvos. Se não temos o Senhor em nosso espírito, nós não temos a vida eterna e passará essa pessoa então a eternidade no lago de fogo. É o que diz 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12. Fala, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna que está no Filho. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna que está no Filho. Então é a Bíblia que diz. Nós apenas temos que seguir a palavra. O tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5, versículo 10, fala que todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Esse tribunal é para os cristãos. Será julgado de acordo com a vida de Deus. O que vai levar ali em consideração para os crentes que já creu e recebeu o Senhor? Se a vida de Deus cresceu, tá? Vai já estar no reino milenar, receber o galardão da parte do Senhor, que é o prêmio de reinar com o Senhor 1000 anos antes da Nova Jerusalém. E depois, pela eternidade, estará na Nova Jerusalém junto com o Senhor. Se essa vida não cresceu suficiente para ganhar todo o meu ser, toda a minha alma, então vou ter que aguardar um pouco ainda para estar na Nova Jerusalém. E nesse período de 1000 anos, que é o galardão, o prêmio de estar reinando com Cristo, esse cristão que ainda não cresceu ficará fora deste reino. Porém, a vida eterna não perde jamais. Há quem diga que a vida eterna perde, mas a palavra nos mostra que não perde. Há uma confusão entre muitos cristãos aí de perder a salvação, porque é relacionado com a salvação da alma, que às vezes, né, de acordo com aquilo que andamos, de acordo com aquilo que praticamos, podemos perder a salvação da alma. Mas a salvação do Espírito, com a vida eterna de Deus, não. Esse é um outro assunto que, por causa do tempo, não dá para compartilharmos e desfrutarmos agora. Em Lucas, capítulo 16, há aqui uma porção muito esclarecedora da palavra, a partir do versículo 19, que fala do rico e o mendigo. Esta porção da palavra não se refere a uma parábola, algo que o Senhor diz, mas, na verdade, se referindo a outra coisa. Tá? Ele fala de alguns fatos, mas querendo usar aqueles fatos para mostrar algo que está oculto, que apenas aqueles que tiverem coração de se aproximar do Senhor conseguem perceber. Isso aqui não é uma parábola, é fato. Por quê? Porque ele se refere a nomes próprios, ele cita aqui o nome de Lázaro. Essa situação aqui ele diz que havia duas pessoas, um homem muito rico que se vestia de púrpura, linha finíssimo, se regalava, né? Esplendidamente. Havia um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, mendigo que vivia à porta do rico. Desejava alimentar-se das migalhas que caíam daquele. Aconteceu que, ao morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. Olha só o que diz o versículo 23. Então, até aqui, os dois faleceram. E a palavra diz que o mendigo, ele faleceu e por crer, né, em Deus, ele foi levado ao seio de Abraão. E o rico também foi sepultado. E aí fala no 23, no inferno, versão de João Ferreira de Almeida, é a que eu estou usando aqui da Bíblia. Outras versões diz no Hades, que é uma palavra grega que significa inferno, é a mesma coisa. Fala que estando em tormentos, o rico levantou-se os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro, o mendigo, no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo para que me refresque a língua, porque estou em tormentos, em chamas. Disse Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens na tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, está aqui consolado e tu em tormentos. Os dois estavam no mesmo lugar. A palavra aqui fala inferno, outras Hades. Então mostra que a palavra mostra para nós que no Hades há duas divisões, há duas repartições. Uma para os incrédulos e a outra para aqueles que creram no Senhor em vida. Porém, quando morrem, todos vão para lá. O que mostra aqui para nós é que aqueles que creram no Senhor, que no caso aqui é o mendigo Lázaro, creram e receber o Senhor aqui em vida, estará consolado num ambiente ali que a Bíblia chama de paraíso, quando o Senhor
faleceu, quando ele morreu na cruz, ele disse a daqueles que foram crucificados ao seu lado, ele disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. E em Efésios a palavra mostra que o Senhor, quando morreu, ele desceu ao cativeiro dos mortos e levou cativo com ele a chave desse cativeiro. Então, esse cativeiro dos mortos onde Jesus foi, que ele chama de paraíso, é esse lugar aqui que Lázaro estava sendo consolado, é o seio de Abraão. E na outra repartição é esse lugar de tormentos, onde os incrédulos que não creram no Senhor e já faleceram estão lá aguardando o juízo de Deus, para receber a condenação e viver no lago de fogo pela eternidade. 26 fala: e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá para nós. Há um abismo entre eles que um não pode passar para a repartição do outro. E então acontece algo aqui interessante, esclarecedor. O rico, que estava morto e estava lá nas tormentas, está aguardando até hoje o juízo de Deus, ele pede algo a Abraão. Ele pede que Abraão permita que ele volte para avisar os seus irmãos sobre esse lugar, ou seja, para que vos pregue o evangelho. E Abraão responde que não pode, responde a ele que não pode, não tem como voltar. Então ele insiste que mande alguém, então, já que ele não pode voltar, que mande alguém dali dos mortos para voltar e anunciar o evangelho, a salvação aos seus familiares, para que quando eles morrerem não venha para o lugar onde ele está. Abraão responde no versículo 29, eles, os vivos, seus familiares, têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, Abraão está dizendo a ele: há muitos profetas hoje que falam por Deus na terra. Saiba que cada folheto que entregam a você, que colocam na caixa de correio da sua casa, cada pessoa que fala de Jesus, cada livro que chega, jornal, ou aquele crente que você acha que é chato, que não para de falar de Deus perto de você, saiba que não é por ele mesmo. O que levou aquela pessoa a colocar o folheto na caixa de correio é o amor e a misericórdia de Deus fazendo o evangelho e a salvação chegar até você. Tem muitos profetas hoje pregando o evangelho e falando por Deus para que o evangelho e a salvação chegue a todos os homens. Acontece que o coração do homem às vezes está tão duro que rejeita. É isso que Abraão está dizendo aqui. E ele continua. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, o rico, né? Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Está dizendo, se alguém dos mortos voltar e pregar o evangelho, aí eles vão crer realmente. Alguém daqui vai anunciar para os que estão na terra vivos como é o lugar aqui para onde os mortos vêm. Então, arrepender-se-ão dos seus pecados e receberão o Senhor como seu Salvador. Abraão responde, no 31. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O que Abraão mostra nesse diálogo, a palavra de Deus mostra, e não é por acaso que está aqui, o Senhor fez questão de que essa palavra estivesse para chegar até nós como luz, para que se você não crer no evangelho que os vivos estão pregando, não vai voltar morto nenhum para pregar o evangelho para você. Não volta. Essa palavra mostra que está ali e não tem como voltar. Então, para crer no Senhor hoje, nós temos que conhecer as Escrituras. E o Senhor mesmo disse no Evangelho, em Mateus 22, versículo 29, mas eu vou ler essa porção em Marcos, no capítulo 12, versículo 24, e diz assim: não provém o vosso erro de não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus? O Senhor estava dizendo isso para os saduceus, que eram os religiosos, que questionavam muito o Senhor. O Senhor disse que erramos muito por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. E no capítulo 13, versículo 5, o próprio Senhor faz um alerta: vede que ninguém vos engane. Satanás conhece toda essa palavra que eu estou compartilhando aqui.
Às vezes eu digo para os irmãos nas reuniões que o crente número 1 é o inimigo de Deus, é Satanás, é Lúcifer. Porque ele conhece a Bíblia de capa a capa muito mais do que nós. Por isso ele sabe que a salvação para o homem, nesta era, é crer e receber o Senhor como seu Salvador. Por isso a estratégia dele é distrair o homem do Evangelho, distrair o homem da salvação, para que o homem morra fisicamente nessa condição de não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, consequentemente não conhece a salvação, não recebe o Senhor como Salvador, não terá a vida eterna, e aí então onde que esse homem que morre nessa condição vai passar a eternidade? No lago de fogo junto com ele. Porém, em Mateus 25, versículo 41, o Senhor mostra para nós que o lago de fogo não foi feito para o homem, ele é destinado a Satanás e os seus anjos, e ele sabe disso, que ele vai para lá. Então, para aqueles que já creram no Senhor e têm a vida eterna, não tem como ele tirar a salvação, mas tem como ele tirar o prêmio de reinar com o Senhor por 1000 anos. Então, ele apresenta muitas ciladas para o homem que ele possa cair nelas e tirar o prêmio, tirar o reino do cristão. Levá-lo a não ser um vencedor em Cristo. E para os homens que ainda não creram e não receberam o Senhor como Salvador, a estratégia dele é distraí-lo o máximo da verdade da palavra de Deus, para que ele, morrendo nesta condição, compareça no juízo de Deus nesta condição, e aí então, por não ter a vida de Deus, como a palavra diz, já lemos, vai passar a eternidade junto com ele lá no lago de fogo. Ele quer levar o maior número de pessoas junto com ele. Essa palavra, eu não estou dizendo que você que está assistindo e ainda não recebeu o Senhor como Salvador e vai orar e receber agora, não estou dizendo que você deve abandonar com essa palavra a partir de agora, eu tenho que deixar tudo, abandonar tudo o que eu tenho feito, a minha vida que eu tenho seguido e me reunir com os crentes. Não. Estou dizendo para você crer no Evangelho, reconhecer que você é um pecador, que precisa da salvação de Deus e recebê-lo como Salvador. Quem vai te libertar de todas as práticas que você ainda faz e não agrada o Senhor, não está conforme o desejo de Deus, é Ele mesmo. Ele que vai te libertar dia a dia, na maneira que vamos conhecendo a Cristo, Ele vai te libertando de todas essas práticas. E o fato de se reunir aqui ou ali é o Senhor que vai levar você, que vai trazer essa luz para você, sobre aonde vai se reunir. O Senhor vai falar no seu coração. Eu estou dizendo de crer no Evangelho, receber a salvação de Deus e reconhecer que você é um pecador hoje. Porque senão, se morrer nessa condição, vai passar a eternidade no lago de fogo. E uma coisa que precisa ficar bem claro para nós é que os mortos, uma vez que morreu fisicamente, não volta e nem vem a este mundo conversar com ninguém. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 a 13, o Senhor diz assim: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, e olha agora, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus o lança diante de ti. O Senhor está dizendo, não consulte os mortos, porque eles não voltam para falar como é. Você viu aqui os versículos que nós lemos em Lucas 16. O rico quis voltar para falar, Abraão falou, não pode. Ali só entra e não sai, só sai para o juízo de Deus. O único homem que entrou lá no cativeiro dos mortos e saiu, venceu a morte, porque não tinha pecado em si, foi Jesus Cristo. Ele rompeu os grilhões da morte, venceu a morte e por isso traz salvação ao homem hoje. Então, aqueles que consultam os mortos, mas que ouvem, já ouvi relato disso, pessoas que ouvem alguém invocar um espírito de alguém que já faleceu, que já morreu, e fala exatamente com a voz daquela pessoa. Fala, quem é esses então que falam, se a Bíblia mostra que esses mortos não voltam? Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 e 14, Deus, através de Paulo, diz assim:
Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Satanás às vezes se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas, enganar os cristãos, enganar as pessoas, como eu já disse, para que elas vivam o engano na mentira e morrendo nessa condição, não crendo como diz as Escrituras, então vai passar a eternidade junto com ele. Essas vozes aí que eu disse, pessoas que invocam espíritos daqueles que já morreram e falam com a voz deles, o poder vem desse anjo de luz que às vezes ele se transforma aqui. Ele faz, a palavra diz que ele vai fazer até imagem de escultura de pedra falar. Imagina. Para encerrarmos, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim, Deus através de Paulo diz, manifestada agora, ele está falando da graça de Deus, foi manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Deus está dizendo para nós através do apóstolo Paulo, Jesus venceu a morte. Foi o único homem que entrou lá no cativeiro dos mortos, saiu, rompeu, a chave levou embora, tá? E ele foi o único, porque ele não tinha pecado. Todos os demais homens são pecadores, entram e não saem, só sai para o juízo de Deus. O tempo é agora e a hora é esta. Você que está me assistindo, a hora é esta. Se você não creu, não recebeu o Senhor, como diz as Escrituras, Romanos 10, versículo 9, é agora. Se você crer e receber, como diz as Escrituras, você já tem a vida eterna e não perde. A tua passagem para a Nova Jerusalém está garantida. Só precisamos agora desenvolver essa salvação para que a vida de Deus cresça em nós e também receberemos o prêmio que é reinar com o Senhor por 1000 anos antes da Nova Jerusalém. Que essa palavra possa trazer luz para cada um de nós e também edificação. Jesus é o Senhor.